aluna de ginástica rítmica, aluna da técnica Eliana Maria, e hoje eu estou aqui para finalizar a história da ginástica rítmica. Hoje nós vamos ver um pouco mais especificamente sobre a ginástica rítmica em si, suas características e etc. Vamos começar pelas dificuldades. Na ginástica rítmica temos 3 elementos que são elementos básicos e que tem que ter em toda a série de ginástica rítmica, que são os saltos, os equilíbrios e os pivôs. Aqui nós temos alguns exemplos de saltos. A variação dos nomes pode variar de cidade para cidade, técnica para técnica, então varia bastante a questão do nome. Aqui temos alguns exemplos de pivôs e equilíbrios. Para quem não sabe, o pivô são os giros e cada volta que você dá em determinado tipo de pivô vale uma nota. Então, quanto mais voltas vocês fizerem, mais ponto vai valer. Agora nós vamos falar um pouquinho dos conjuntos. Os conjuntos são compostos por 5 ginastas. Podem ser conjuntos com aparelhos, conjuntos de mãos livres, que é sem aparelho. Os aparelhos podem ser todos iguais, tipo 5 bolas, 5 arcos, 5 cordas, ou pode ser misto, 3 bolas, 2 arcos e assim por diante. As colaborações são as colaborações entre as ginastas. São onde os ginastas se juntam os aparelhos para colaborarem entre si. Nos conjuntos e nos individuais, que são de uma ginasta só, temos os elementos acrobáticos e os elementos de ligação. Os elementos acrobáticos, eles estão bastante presentes na ginástica artística, mas também são inseridos na ginástica rítmica, como estrelas, reversões e rolamentos. Os elementos de ligação são aqueles elementos que nós usamos para ligar a série. Ou seja, você termina de fazer um pivô e vai fazer uma troca em um conjunto. Você coloca um passo de dança ou algum saltito para você ir para o próximo elemento, ou seja, para ficar harmonioso a coreografia. Sobre o movimento mãos livres, eles podem ser tanto individual, a menina faz sozinha sem aparelho nenhum, ou conjunto. O mãos livres ele ajuda muito a desenvolver atitude corporal, desenvolver expressão corporal, expressão facial, consegue desenvolver qualidades físicas, você consegue usar melhor do seu corpo. Aqui tem alguns exemplos de conjuntos de mãos livres. A maioria dos conjuntos mãos livres são na categoria infantil e pré-infantil. Os conjuntos são compostos por 5 ginastas, como eu já disse, e essas 5 ginastas devem trabalhar de forma unida e coesa, pois a pontuação final depende não só do desempenho individual de cada uma, mas também da prestação de todas em conjunto. Então o conjunto ele tem que ser harmonioso, ele tem que estar, quando for passo de danças todas juntas tem que ser junto, as trocas tem que ser lançados os aparelhos no mesmo momento. Então são pequenos detalhes que na ginástica rítmica devemos prestar atenção.
Sobre a questão da área de competição, é um tapete, uma área quadrada de tamanho 13 por 13, onde ficam em volta, normalmente de um lado dessa área, o aparelho reserva, que é o aparelho daquela certa competição. Se é um conjunto de arco, vai ter um arco lá reserva. Caso algum arco da ginasta saia para fora, ela pode pegar esse aparelho reserva, só que ela perde ponto ao utilizar este mesmo aparelho. Aqui tem alguns exemplos de questão da música, né? Que nós, ginasta, quando vamos escolher a música, nós devemos prestar atenção, não ser apenas uma música que nós gostamos, mas algo que a gente consiga retratar dentro da dança. Aqui tem alguns grupos de elementos que não são fundamentais dentro da ginástica rítmica, né? Temos os deslocamentos, né? Alguns tá aqui misturado, alguns que são fundamentais, outros não. Temos os deslocamentos, que são, igual eu citei, que é a questão de você se deslocar mesmo dentro da dança, e de uma ponta para outra, e etc. Tem os saltitos, que são saltinhos baixos. Temos balanceios, ondas corporais, os equilíbrios e os giros. Aqui a gente vai começar a ver um pouco mais sobre os aparelhos da ginástica rítmica, começando pela fita, que é um aparelho, quando muito bem manuseado, é um aparelho que é bem bonito, a forma que ele se desenvolve, e ele tem uma obrigação que é obrigatório a constante movimentação da fita, ou seja, em nenhum momento pode ficar a fita parada no chão. Isso é uma obrigatoriedade desse aparelho. Dos movimentos que podem ser realizados com a fita, nós temos as espirais, os balanços, os círculos, os lançamentos, os oitos, os saltos, segurando a fita e etc. Depois nós temos as massas. As massas, elas são um aparelho bem diferente da ginástica rítmica, porque são 2 aparelhos. Então, a todo momento você vai estar trabalhando com as 2 mãos.